Olá para todos, nós começamos agora mais um estudo de introdução ao Novo Testamento, já estamos no nosso segundo estudo, e semana passada a gente já visto então a introdução à introdução ao Novo Testamento, quando a gente viu o período intertestamentário, que ele basicamente vai nos dizer qual que vai ser o ânimo que a gente vai ter para começar o Novo Testamento, certo? Então a gente viu diversas coisas que aconteceram, Guerra dos Macabeus, Alexandre o Grande, um monte de coisa que influencia esse início, esse período, né, que a gente vai estudar no Novo Testamento. E então a gente viu isso na semana passada e, como sempre, nós começamos nosso estudo rogando a Deus que nos abençoe. Então, oremos todos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe conforme estudamos esta etapa tão importante da Tua Palavra, que é a vida do Teu Filho, o Verbo de Deus encarnado entre os homens. Agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor nos tem abençoado e pedimos que o Senhor igualmente continue nos abençoando daqui para frente. Agradecemos ao Senhor por este estudo e pedimos que tudo corra bem nesta noite. É isso que nós pedimos, rogando no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Certo, então eu tinha ficado de dar uma informação na semana passada que era sobre o nascimento de Jesus. E eu tinha comentado que Jesus não nasceu no ano zero, Jesus nasceu em algum momento, e a informação correta é que ele nasceu entre o ano 5 e o ano 6, provavelmente antes de Cristo. Isso porque a gente tem um monge chamado Dionísio Exíguo, que foi ele a primeira pessoa, isso na Idade Média, a tentar datar quando que Jesus nasceu. Então ele tinha diversas fontes que ele utilizou para pegar o ano que ele estava, que no momento era contado em anos romanos, certo? E isso é natural em diversas culturas, né? Você tem a contagem dos anos a partir de um evento, e esses anos romanos eram contados a partir da fundação ou a partir de uma dita fundação de Roma, certo? Por conta de que os dados históricos que a gente tem da fundação de Roma são, né, vieram de Tito Livio e a consciência histórica naquela época era um tanto confusa, certo? Então, né, só comentando isso, né, que na história lá de Rômulo e Remo, tal, começo de Roma, você tem tem uma certa margem para mitologia lá, mas enfim. Então ele chegou naquela data, porém, né, não necessariamente é a data correta. Tem diversas evidências arqueológicas, como se diria, astronômicas e tal, que colocam essa datação mais próxima do ano 5 a 6 a.C. para o nascimento de Jesus. Foi no ano 1582, então, com Gregório XIII, Papa, que começou a se popularizar o calendário que a gente usa com essa contagem antes de Cristo, depois de Cristo, quando ele permitiu ou decretou, né, a utilização desse calendário em toda a extensão do Sacro Império Romano. E foi aí que se popularizou de verdade. Então, por isso que o calendário chamado gregoriano, que é o que a gente usa, né, é dessa maneira. E é utilizado assim, né, a partir desse momento que popularizou, 1582. Então, né, creio que seja essa pendência que a gente tinha na semana passada, e para essa semana a gente já começa então agora, tendo visto todas as questões que a gente viu relacionadas ao período intertestamentário, agora a gente pode então nos focar, né, em quando começa o Novo Testamento. E hoje a gente tem diversos mapinhas pra gente, olha que coisa, que a gente vai ver então. Opa, perdão, dei spoiler aqui, gente. Calma aí, vamos ver. A gente vai entrar nesse vídeo daqui a pouco. Então aqui nós temos a nossa região já tão conhecida, nossa amiga. Aqui é a região da Palestina, que desde, não do primeiro estudo do Antigo Testamento, mas acho que a partir do segundo, né, a gente já começou a ver diversas curiosidades sobre essa região. E a gente começa aqui, então, com as regiões que haviam naquela época, certo? É importante a gente ver isso porque os irmãos lembram que tinha havido aquela divisão do Império grego, e daí a gente, quando chegou Roma, foi instaurado num lugar onde havia, certo, já essas regiões menores, foi colocado para cada uma um rei, certo, ou um governante lá, enfim. A gente viu que quem estava governando essa região aqui, da Palestina, era Herodes o Grande, quando a gente tinha visto, né, aquela época. Herodes o Grande acabou morrendo em algum momento, mas a gente vai ver isso daqui
uns minutos. Então, a gente tem aqui essa região aqui, certo? E aqui ele está dividido por cores, né, sobre quem estava dominando quem na época de Jesus. Então, aqui a gente tem em azul Herodes Arquelau e depois Pôncio Pilatos. Só que quando a gente tinha na época ainda de Herodes o Grande, que era na época do nascimento de Jesus, essa área aqui que está em azulzinho e essas áreas aqui que estão em roxo, elas eram ainda dominadas por Herodes o Grande, tá ok? Então, só para demonstrar, a gente tem a região da Galileia aqui em cima, a região da Pérea, que em grego Pérea significa o lado de lá, mais para lá. E aqui a gente tem a Decápolis, que era dominada por Felipe, e a Decápolis literalmente era uma região que tinha 10 cidades, Decapolis, naquele lugar. E aqui a gente tem então essa região que a gente tinha visto que tinha havido já aquela divisão entre Judéia e Samaria, não uma divisão necessariamente territorial, porém uma divisão política e religiosa, quando os samaritanos abandonaram o judaísmo, que a gente viu que também foi um desenvolvimento que ocorreu nesse período intertestamentário, aquilo que a gente já chama propriamente de judaísmo, religião judaica, e com as suas características, né, que a evolução dela se perpetua até hoje. E a Samaria, então, ali ao norte, e um pouquinho ao sul a gente tem o território da Judéia. Não Judá, não, sabe, Israel, não. Agora Samaria e Judéia é o que a gente tem nesse momento. Então, tendo esse contexto, a época do nascimento de Jesus, a gente tem então aqui uma peregrinação um tanto grande, certo? Jesus, Maria e José, né? Eles estavam aqui nessa região aqui de Nazaré e eles foram viajar para Jerusalém por causa do recenseamento que tinha sido ordenado, ok? E quando eles chegaram aqui, chegaram numa região próxima aqui de Jerusalém, que era Belém, e em Belém foi onde Jesus nasceu. Isso a gente tem lá em Lucas, capítulo 2, certo? E também nos textos paralelos. Mas conforme a gente for progredindo no nosso estudo, eu vou citando os textos que estão sendo utilizados de base para esse mapeamento, certo? Se você for abrir lá, você vai ver que tem textos paralelos para a maioria das coisas que é colocada, certo? Então tem em Mateus, em Lucas, João e tal, mas a gente vai fazer uma costura, então, pelos evangelhos naquilo que for mostrar melhor a realidade que a gente quer apontar nessa peregrinação, beleza? Naturalmente, como desde o início dos estudos, a gente vai se focar mais geograficamente, né, do que se focar em narrativas teológicas e tal dentro dos livros, como comentamos já também. Se Deus nos der a oportunidade de começar algum estudo bíblico em algum desses livros, Deus nos abençoará, mas por enquanto a gente vai ver mais características geográficas. E quando eles estavam lá, certo, estando lá em Belém, apareceram alguns pastores ali, que eles chegaram ali um pouco do Oriente, viram tudo aquilo que estava acontecendo, chegaram lá e viram, né, também viram Jesus que tinha acabado de nascer. Nasceu aqui então, lá em Belém. E daí, aqui há uma divergência se eles voltaram para Nazaré e depois para Belém de novo, ou se eles ficaram em Jerusalém e logo depois chegaram os magos vindos do Oriente, né, que passaram lá por Herodes e tal, antes de ir ver Jesus. Porém é importante de notar que são dois movimentos, né? Acho que é isso que importa pra gente. Perceba que são dois movimentos. Primeiro vieram os pastores ali, estavam ali pertinho lá, viram o que estava acontecendo, beleza, e depois, algum tempo depois, que então vieram os magos do Oriente com os presentes, certo? Que não eram 3 magos, naturalmente, eles só trouxeram 3 presentes, mas a Bíblia não fala quantos que eram. E isso aconteceu também quando estavam em Belém. E vale notar que algumas pessoas até comentam que Jesus talvez já tivesse 2 anos até quando isso aconteceu, dos magos chegarem, por causa de que Herodes mandou matar os meninos de até 2 anos, né? Então, se eles tinham aquelas informações, e a Bíblia vai narrar, né, que eles conversaram, explicaram onde que tinham vindo, o que estava acontecendo e tal. Então, possivelmente seja essa idade, mas possivelmente tenha sido também já no início, quando Jesus, né, tinha acabado de nascer e tal, nesses dias ali. E aqui já vai ter uma coisa que, como você assistiu o estudo do período intertestamentário, perceba que para fugir dessa matança que estava ocorrendo, Maria e José foram lá para o Egito. Por que eles foram para o Egito?
Justamente porque a gente já tinha uma comunidade de judeus que já estava bem formada ali no Egito, e você tinha, é, até em certos momentos, um grande polo do judaísmo se localizou lá em Alexandria, né, ali no delta do Nilo. Então é por isso que eles foram para lá. Não é aleatório. Ah, vamos para o Egito. Você não tem isso em nenhum outro momento, né, do Antigo Testamento, por exemplo. Ah, vamos, está muito complicado, vamos para outro lugar, né? Com exceção da família de Elimeleque, né, na história de Ruth, que saíram na época dos juízes, né, no comecinho, quando o povo tinha acabado de chegar ali na região de Israel, que eles tinham saído um pouco, mas logo voltaram, né? Mas perceba, por que eles foram para o Egito? Porque eles foram para o Egito porque a gente já tinha um desenvolvimento lá da comunidade judaica, você já tinha também essa unidade de povos ali reunidos agora debaixo de Roma, certo? E na flechinha aqui de número 4, certo? Perceba, estão voltando agora. Eles voltam, porém eles não voltam agora para Belém, onde eles possivelmente tivessem ficado durante algum tempo, quem sabe tivessem morado lá durante algum tempo, né? O que a gente tem certos historiadores que vão defender isso. O que interessa é que quando voltaram, o Senhor os conduziu não para Belém, mas para Nazaré, certo? E até por isso que é chamado, né, de Jesus de Nazaré. A gente tem aqui então, anos depois, a gente tem o início do ministério de Jesus, que se dá aqui também nesta região, não mais nesse mapa maior, né, incluindo o Egito e tal, mas a gente tem aqui, dentro do território, né, da Galileia, é onde estava Nazaré, certo? Então, vale a gente notar também o que era Galileia, certo? A gente tem Judá. Aqui ao sul a gente tem Samaria aqui no meio do caminho, e ali para cima a gente tem a Galileia. E ali mais para o norte ainda a gente vai ter o lugar onde já era considerado o terreno dos gentios, certo? Isso vai ser importante daqui a alguns movimentos que a gente vê daqui a pouco. Então Jesus ele começa seu ministério e ele viaja aqui então ao sul, aqui para a região aqui da Betânia, certo? E é importante a gente ver que tem duas Betânias. A gente tem aqui a Betânia além do Jordão, e é para onde Jesus ele vai. Então percebam que essa região aqui onde a gente está, um pouco acima do Mar Morto e aqui no Rio Jordão, ela é muito importante. Vocês lembram que foi por aqui que o povo fez a travessia para entrar em Israel quando eles chegaram? A gente tem que foi por aqui também que Ruth passou quando eles foram sair dali. A gente tem aqui também, então, agora, naturalmente, onde Jesus está quando ele é batizado. Então, ele foi ali para a região da Betânia, e estando ali nessa região, ele é batizado por João Batista, aqui no Rio Jordão. E agora que a gente já tem um pouco mais de conhecimento geográfico, perceba, vocês lembram qual que era a característica do ministério de João? João ele era meio eremita, né? E ele você tem um deserto aqui para sudoeste da região onde você tem aqui, onde a gente sabe que João Batista estava, certo? Então, ele estava aqui nessa região aqui de Betânia. Aqui para sudoeste, a gente tem o deserto da Judéia. E isso é importante porque tanto João Batista como eremita, quanto Jesus também no deserto, como em movimentos posteriores da história, como por exemplo o movimento dos eremitas, né, os estilitas que começaram e tal, sempre foi relacionado a desertos. Por quê? Porque deserto é um tantinho mais fácil de sobreviver do que selva, por exemplo. Então, você quer virar um eremita aqui no Brasil, você vai lá pro meio da Amazônia, uma onça vai te comer, certo? Agora, nessa região aí da Palestina, o deserto ele era um lugar que, assim, era árido, tudo mais, era de difícil acesso, difícil a vida, porém dava para sobreviver, certo? Então João Batista, perceba que ele confiava na bênção do Senhor, na providência do Senhor, que ele comia a partir daquilo que Deus dava para ele, gafanhotos e mel silvestre. Ele se vestia também como eremita, né? Ele lembrava até Elias, né? A aparência dele, de ser um cara vestido ali com pele de animal e tal, bem cavernoso, né, pode-se dizer. Então ele vivia ali naquela região do deserto da Judéia, ficava para lá, desaparecia da sociedade, daqui a pouco ele aparecia de novo ali no ministério dele, ali com o batismo. Vale notar também, vale a gente ressaltar que o batismo de João,
O batismo dos discípulos de Jesus, também posteriormente, não é o batismo cristão, certo? O batismo que a gente batiza até hoje, ele foi ordenado por Jesus na sua grande comissão, certo? Vocês vão batizar, vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho e tal, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é o batismo cristão. O que João Batista ele fazia, na verdade, é uma lavagem cerimonial que estava sendo aplicada para o povo justamente por causa da chegada do Messias. Então o povo estava se limpando para chegar próximo do rei, certo? Porque João Batista, ele, por causa da chegada do rei, porque João Batista ele era esse arauto do Senhor que chegava antes, ele era essa estrela d'alva que anuncia que o sol da justiça está chegando. Então, mas não era o batismo não era o batismo cristão, não era um batismo que significava entrada no povo de Deus, nem nada. Era um batismo de arrependimento e era uma lavagem relacionada à purificação, certo? Então, vale notar isso. Então, por que Jesus foi batizado? Vocês percebam que a gente tem um paralelo interessante, que Jesus ele começa sendo limpo de pecados que ele não tinha e ele termina morrendo por pecados que igualmente ele não tinha. Então a gente tem esse paralelo. O motivo principal do batismo, o motivo do batismo de Jesus foi que nesse momento ele foi ungido também, certo? Foi um batismo no qual ele foi ungido com o Espírito Santo, né? E no qual o próprio Pai ungiu ele com o Espírito. Se tem mais curiosidades disso, você pode chegar no nosso estudo devocional noturno. A gente tem todo o domingo às 20 horas na nossa congregação. Você tem. Você vai ter que fazer parte da congregação também, né? Para estar aí ou ser algum dos nossos convidados mais próximos, né? Mas só para comentar que a gente estava estudando isso recentemente no nosso estudo devocional. Continuando, posterior a isso, Jesus foi batizado e logo também ele desceu aqui pertinho para o deserto da Judéia, né? Que era onde João Batista também teria ficado. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto da Judéia e ali ele é tentado por Satanás, né? Onde ele fica também em jejum durante 40 dias e no final disso, no seu ponto mais fraco, no momento mais fraco de seu, né, tava lá do seu jejum e tudo mais, ele foi então tentado por Satanás. A gente tem toda aquela história também muito interessante comentando sobre isso na palavra, né? Que Satanás levou ele lá para o pináculo do templo e tal. A gente vai ver também a questão do templo em estudos posteriores. É bem interessante, vai ser interessante a gente ver aonde que provavelmente é o imagético de onde Jesus estava ao ser tentado. Mas enfim, passado isso, a gente tem então o terceiro movimento, ele sobe aqui de volta aqui para Galileia e é aqui em Caná da Galileia, onde ele é convidado para um casamento. Então, se vocês forem lá em João 2, a gente vai encontrar isso. E lá que é feito o primeiro milagre dele, onde ele transforma a água em vinho nesse casamento, nessa ocasião festiva. Feito isso, Jesus ele volta para o norte da Galileia, e perceba que a gente já está então próximo a essa região, que a gente vai ver que vai ser importante, você já deve entender, né? No Mar da Galileia. Por que é tão importante essa região? Que é onde Jesus ele desenvolveu uma grande parte do seu ministério aqui. Então, indo para o norte da Galileia, ele depois de ter feito esse milagre, ele aqui no ponto 4, aqui em Nazaré, nessa cidade, é onde Jesus, ele estando aqui, nessa instituição que a gente viu também como que surgiu, estando numa sinagoga, Jesus, ele lê o rolo, né, do profeta. Então perceba que aqui está sendo construído um ritmo. Jesus, ele é demonstrado todos esses milagres, ele desce lá, ele é batizado, ele passa um tempo lá no deserto, daqui a pouco ele surge novamente, efetua milagres e tal, e agora ele está ali na sinagoga. E esse momento é um momento muito importante, e aqui eu gostaria de recomendar para vocês esse vídeo de um canal chamado Cultural Exchange. Por enquanto, só se você fala inglês você vai conseguir ter proveito desse vídeo, mas eu já entrei em contato com o autor e possivelmente dê pra gente legendar esse vídeo, e ele já combinou que se der pra fazer isso, ele coloca as legendas em português lá pra gente poder acompanhar. Mas ele é um vídeo em 360 graus e basicamente isso aqui é uma reconstrução de uma sinagoga do primeiro século, e aqui ele está contando essa história de quando Jesus ele chegou na sinagoga para ler o pergaminho, certo? Então o que acontecia era, essa aqui é naturalmente como ia se parecer naquela época uma sinagoga. A sinagoga ela era um centro não apenas religioso de ensino,
mas ela servia também um serviço social. Então, casamentos, festas, diversas comemorações eram feitas na sinagoga. Isso é importante porque quando a gente vai chegar lá em Atos, e você vai ver que os discípulos eles pregavam nas sinagogas. Por que pregavam na sinagoga? O que acontecia? O cara, sabe, era cristão e tal, chegava na sinagoga. Por quê? Porque a sinagoga não era como um templo de igreja que a gente tem hoje. A sinagoga, ela servia também uma função social, era um centro comunitário lá. E o que você tinha naquela época era mais ou menos como esse homem está fazendo aqui. Você tinha uma mesinha ali no centro, você tinha uma cadeira, era feito ritualmente, né? Ou na sinagoga era feito que você tinha 7 pessoas que leriam a palavra e a exporiam. Eram escolhidos 7 homens que fariam esse feito. Eles ficavam de pé para ler o texto, daí sentavam na cadeira para eles explicarem o texto. Então você tinha 6 leituras, que eram leituras da lei, e a última leitura era uma leitura de algum profeta. E era muito importante essa última leitura, porque era escolhida alguma pessoa de proeminência ali dentre todos, uma pessoa, um mestre, certo? Não uma pessoa qualquer que leria e exporia o profeta. E Jesus ele é escolhido para ser esse que vai ler o texto do profeta Isaías. É Isaías 61 que ele lê. Então, isso está marcado lá em Lucas 4, né, que vai acontecer isso. Então, Jesus foi esse último a ler o texto. Ele abre lá no texto de Isaías. E quando ele abre, o povo, né, a narrativa fala que as pessoas ficaram com os olhos fitos em Jesus, o pessoal estava curioso para saber o que ia acontecer, porque olha só, tem essa pessoa aqui que está fazendo milagres e tal, será que é o Messias? E ele vai ler esse texto que logo depois do trecho que ele lê, você tem uma parte que fala sobre vingança, que fala sobre um tanto belicosa, né? Será que é agora então que ele vai levantar o motim, que vai começar então essa obra do Messias, que vai fazer uma guerra, aí a gente vai dominar sobre todo mundo? Não, Jesus ele lê aquele trecho, ele entrega o pergaminho pro assistente e ele fala, gente, isso aqui que eu acabei de ler está sendo cumprido agora. E naturalmente é uma passagem messiânica, né? O Espírito do Senhor está sobre mim para pegar boas novas aos quebrantados e tal, e apregoar o ano agradável do Senhor. E é isso, sabe? Essa é aquilo que está sendo falado, né? Jesus ele propriamente se identifica com o Messias, porém não com esse aspecto belicoso, porque Jesus não veio, né, para trazer a espada, antes ele veio para salvar aos seus. Então eu super recomendo esse vídeo. Tá ali em cima o título, Cultural Exchange, First Century Synagogue of Nazareth. Procura lá no YouTube, é muito interessante mesmo o vídeo. E é isso, beleza? Então, tendo um tempinho ali, dá uma pesquisada que você não vai se arrepender, é um vídeo muito legal mesmo. Próximo mapinha, a gente tem... cadê? Aqui. Próximo mapa, a gente tem então aqui as primeiras viagens que Jesus ele vai fazer. Então perceba que aqui já não está ali especificamente mais na região ali da Galileia, mas ele vai fazer aqui algumas peregrinações. Então, Jesus, ele vai para Jerusalém, para a festa da Páscoa, então essa flechinha aqui de número 1, desce aqui e vai para Jerusalém. Feito isso está lá em João 2, Jesus e seus discípulos então vão ali para o Rio Jordão e... aqui, né, para a direita, o mesmo lugar que a gente viu agora há pouco que Jesus tinha sido batizado. Eles vão então ali para o Rio Jordão, onde os discípulos de Jesus batizam. Não Jesus propriamente ele não batizava, mas os discípulos faziam isso. E percebam que é um paralelo interessante. Você tinha João Batista, que ele ficava no deserto e ele chegou ali no Jordão para batizar a galera. Você tem Jesus, que ele foi para o deserto, e daí agora ele aparece novamente ali no Rio Jordão. E também a gente tem algo relacionado a batismo. E por que isso? Porque existe um paralelo muito próximo entre Jesus e os seus discípulos. E eu gostaria de recomendar um livro aqui, é de um professor do seminário JMC, e é esse livro aqui, Teologia de los Andes. Né? Se você tem um pouquinho de facilidade de espanhol, não é um livro difícil de ler, não é no espanhol muito rebuscado nem nada, mas é um livro muito bom. Ele lançou esses tempos atrás, mas foi um livro que o reverendo Jair de Almeida Júnior ele escreveu para alguns alunos lá do Peru. E é um livro assim muito, muito, muito bom mesmo. Se você tem curiosidade de saber sobre essa questão de paralelos entre o ministério de Jesus e João Batista, e também coisas básicas da teologia e tal, tem
uma firmeza sólida na teologia, porém sem nada muito rebuscado, né? Esse livro é muito bom. A questão é que ele é em espanhol, né? Porém, né, tendo alguma facilidadezinha aí, se ficar aberto para leitura, você não vai ter dificuldade, porque realmente não é uma leitura rebuscada nem nada, certo? Você não precisa saber falar espanhol para poder ler o livro, né? Você pega lá com os cognatos e tal, já dá para ver. Mas uma exposição interessante é que é muito próxima, então, a relação entre João Batista e Jesus. Os paralelos são muito próximos. João Batista também é uma pessoa que morre, enfim. Só que perceba que no começo você tem uma proeminência do ministério de João Batista e Jesus ele começa a estar mostrando ainda quem ele é e tudo mais. E você tem essa inversão, que João Batista ele vai diminuindo, literalmente a narrativa tudo mais de João Batista vai diminuindo e a de Jesus vai cada vez mais crescendo. E é natural também que João Batista tivesse que morrer, que ele desaparece completamente, né? Esse que é não o precursor, mas esse que anuncia, né, a vinda do Messias. Continuando a nossa narrativa, ele sobe aqui então para essa região aqui agora da Samaria, e aonde ele vai e ele conversa com uma mulher samaritana. E aqui, irmãos, tem uma coisa que é importante de falar, que eu creio que a maioria dos irmãos já deve ter ouvido falar, de uma história que os judeus eles odiavam tanto os samaritanos. Eu até tinha comentado sobre isso no estudo passado. Eu gostaria de fazer uma correção, porque assim, você tem registros disso? Você tem. Registro do quê? Que os judeus eles desgostavam tanto, tanto, tanto dos samaritanos que eles desviavam Samaria quando precisavam ir para Galiléia, sabe? Só que, pesquisando um pouquinho melhor, isso não confere tanto, sabe? A gente tem tanto literatura rabínica dos primeiros séculos, como a gente tem escritos de Joséfo, como a própria narrativa dos evangelhos, certo? O evangelho não fala nada de que era natural desviar de Samaria e tudo mais. Você quer... Então, assim, o pessoal judeu gosta de falar sobre preconceito, né? Que o preconceito que eles tinham com os samaritanos e tal, mas não é esse o foco do texto e tal. Mas só uma curiosidade, a gente voltando aqui no nosso mapa das regiões, o que as pessoas referem é que você tem um caminhozinho aqui que quando você sai de Jerusalém, você pode passar aqui por Samaria ou você pode pegar esse outro caminho que você vem aqui por Pérea, sobe aqui e tal, até você poder chegar na região da Galiléia, que era onde a galera queria chegar, certo? Você tinha pessoas que faziam isso? É, tinha, naturalmente teria. Só que não é esse o foco narrativo, certo? O texto não está falando sobre isso, beleza? Só para comentar então essa questão. Jesus, ele sobe aqui, ele sobe aqui então para essa região aqui onde ele vai encontrar num poço uma mulher na qual ele conversa, certo? Uma mulher samaritana, e aqui ele também se expõe como sendo o Cristo, né? Eu sou quem te fala. Ego em mim, né? É em grego. Ele está enfatizando, dizendo que é ele próprio essa pessoa que está falando. E alguns até teorizam que Jesus tivesse utilizado o próprio nome, né, do Senhor, né, Yahvé e tal. Eu sou, o eu sou te fala. Né? Mas, como está em grego, né, não tem como saber. Daqui, Jesus ele vai e retorna para Galiléia, então ele está fazendo esse caminhozinho aqui. Retornando para Galiléia, ele chega aqui novamente em Caná da Galiléia, onde ele cura um menino que estava em Cafarnaum, aqui nessa região. O menino de Cafarnaum, né? Isso está lá em João 4. E daí, aqui em Nazaré, Jesus ele vai então curar o filho de uma mulher, a viúva de Naim. Perdão, não é em Nazaré, não. Aqui em Naim, certo? Estava lá em Naim, ele curou o filho de uma viúva. E daí daqui, subindo para essa região, agora ele chega à região aqui do mar da Galileia. E é aqui onde ele vai, ele chama 4 pescadores, certo? Pedro, Tiago e João e o barquinho. Não, Pedro, Tiago, João e André, né? Que estavam ali. E ele chama esses 4 para serem seus discípulos, eles vão, chegam, aceitam o desafio e vão para lá, né? Está lá em Marcos 1, 16 a 20. Então perceba que é bem disparelha as narrativas. Você tem Marcos 1, a gente estava em João 4, uma coisa acontece depois da outra. Então, o que é importante a gente captar aqui, irmãos, é esse movimento que Jesus está fazendo, que ele vai lá para cima, desce, sobe, e agora ele vai ficar um tanto mais nessa região aqui da Galileia, beleza?
E aqui então vai ter grandes narrativas que são faladas aqui agora no Mar da Galileia. Então, primeiro aqui, né, Jesus ele estava no ensino e tal, e aqui, nessa primeira flechinha, nessa viagem aqui, é onde Jesus ele acalma a tempestade conforme eles passam o Mar da Galileia seguindo para Gerasa. Né? Então, era nesse mar, era nesse lugar que eles estavam, e daí estava tendo aquela tempestade, Jesus estava dormindo no barco e tal, e perceba que os discípulos tinham acabado de ser chamados. Então isso explica um tanto porque que eles estavam em dúvida sobre quem que estava no barco e tal, porque ainda estavam um tanto amedrontados, coisas assim. A gente vê também uma progressão dos discípulos, né? Não uma progressão tão grande assim, né, diga-se de passagem, mas conforme a gente vai chegando em momentos mais propícios, a gente vê que os discípulos mudam um tanto a postura deles, certo? Jesus então ele retorna aqui para Cafarnaum, mais uma vez ele cruza, retornando aqui, aonde ele levanta aqui dos mortos a filha de Jairo. Isso está lá em Marcos 5 agora. Daqui Jesus ele vai e ele caminha até Nazaré, e aqui é onde ele é rejeitado então na sinagoga, certo? Onde o povo identifica até, né, as obras dele com as de Satanás e tudo mais. Ele é rejeitado, e perceba que é da onde ele veio, e é onde Jesus ele fala, né, que entre os seus o profeta não tem honra nenhuma, né, da onde, entre o lugar de onde ele veio, né, que o pessoal começa a falar, não, mas não é esse menino aí que a gente viu andar por aí e tal. Inclusive o povo tinha falado coisas parecidas, né, logo após Jesus ele ter lido do pergaminho, né, ter lido Isaías 61. Feito isso, Jesus ele foi rejeitado então pelos seus. Para onde que ele vai? Ele vai para os gentios. Então ele estava aqui na Galiléia, que já era essa região mais ao norte aqui, onde, se os irmãos lembram dos mapas anteriores, né, até aqui que foi o terreno de Israel, até essa região aqui mais ou menos. E daqui mais para o norte ele vai para essas cidades aqui de Tiro e Sidom. E ele só que isso é no final, né, ainda desse estágio aqui do ministério dele. Perdão, irmãos. Ele estava ali, estava em Nazaré, beleza, voltou para cá, e aqui a gente tem o registro de que ele cruza o Mar da Galileia porque você tinha uma grande multidão que estava com ele. Então, até a gente tem uma imagem aqui, eu quero mostrar para os irmãos, só que eu tinha esquecido de colocar ela em slides. Se os irmãos me derem só um segundinho aqui, eu já consigo colocar ela. Que é essa narrativa de que o ministério de Jesus nesses primeiros anos, nesse primeiro e segundo ano, ele cada vez mais ele ia crescendo em popularidade. Então não foi sempre a mesma coisa, não foi só Jesus ele chegar e ele perdão, irmãos, cadê? Ai, ai, ai. Não foi instantaneamente que Jesus ele atingiu o ápice da sua popularidade. Antes, o ministério de Jesus ele passou por certas fases. E nesse momento no qual a gente está, é o momento no qual Cristo está crescendo em sua popularidade. Achei, tá aqui, beleza. É isso que eu queria mostrar para os irmãos. Isso aqui é um esboço do livro de João, especificamente. Então você perceba que Jesus ele está passando de um movimento do qual ele estava em obscuridade, era pouco conhecido, aonde aqui no meio a gente encontra o ápice do ministério de Jesus, onde a popularidade dele cresceu ao seu ponto máximo, e depois disso o foco narrativo é de falar que a tensão dele com os judeus e coisas assim estava crescendo, então a popularidade dele cada vez mais vai caindo. Até você chegar aqui, eu vou até me afastar um pouquinho aqui, você tem o ministério de Jesus, até que o ápice disso então acontece na cruz, aonde o ápice da missão dele, né, encontra o seu máximo. E essa flechinha preta aqui, né, é Jesus entre nós, ali, e daí no final a flechinha aponta para cima que Jesus subiu aos céus. Então você tem o clímax ali que acontece do ministério de Jesus, e no final o clímax de toda a história, né, o tempo pleno no qual, na morte de Cristo, o último inimigo a ser derrotado é derrotado, certo?
e enfim. Então, nesse ponto aqui, Jesus ele então cruza o mar e você tem essa grande popularidade de Jesus. Você tinha grandes multidões que estavam acompanhando ele e tal. E ele vai cruzar o mar da Galileia. Acontece que o pessoal descobriu para onde que ele estava indo e eles foram e chegaram lá antes dele. E daí chega nesse ponto 2 aqui do nosso mapinha. É aqui onde Jesus ele cura a... Perdão, é onde Jesus, feito isso, o pessoal voltando, o povo volta no barco, Jesus ele tinha se retirado para orar, e aqui onde Jesus ele anda por sobre as águas, indo na direção dos discípulos, né? Estando aqui na direção ali do barco, onde eles estavam cruzando o mar da Galileia. Dali, eles vão então para o ponto 3, onde a gente está vendo, acontece uma tempestade, e daí aqui eles vão para Genezaré, onde Jesus aqui ele cura também um grande número de pessoas. Perdão, irmãos, eu estou tendo problema aqui com o meu esboço, volta e meia ele está caindo, mas espero que a gente consiga continuar com o nosso estudo ainda assim. Feito isso, a gente tem agora, então, a jornada de Jesus, certo? Ele vai aqui para essas cidades dos gentios, ele vai para Tiro e Sidom, e logo também ele volta. Aqui em Tiro é onde ele expulsa espíritos maus de uma menininha que tinha lá. E em Sidom é onde ele... Sidom é importante porque era um porto muito importante nessa região aqui da Fenícia. As duas cidades eram muito importantes. E por serem tão prósperas e serem portos, você tinha uma grande quantidade de prostituição lá, você tinha uma grande prosperidade também das pessoas, o que fazia com que coisas relacionadas ao dinheiro, né, acontecessem lá. Você tinha prostituições culturais que aconteciam lá e tal. Então era muito complicado naquele lugar. E aqui, onde em Sidom, né, ele vai então para esse porto ali na Fenícia, né, que é a região onde se encontra essa cidade. Dali para o sul, ele vai para o Mar da Galileia, onde ele retorna, e ele volta aqui então para o lado de lá, né, e daí ele vai para Decápolis, e é aqui aonde ele cura um homem que ele era surdo e também não conseguia falar direito, certo? E daí, no sétimo aqui, o último ponto, ele vai e ele cruza o mar, e aqui também ele mais uma vez desenvolve o seu ministério de ensino. Ele vai e ele ensina ele fala para grandes multidões nesse lugar aqui. Aqui no 6, dali a gente tem um registro de Jesus ele subindo, indo para Cesareia de Filipe, certo? Que a gente viu que era de Filipe o Tetrarca, que era o cara que era o rei, né, que estava... que dominava ali. Tem a tetrarquia de Felipe, Herodes, tetrarca, então era essa pessoa que ele dominava essa região, essa sub-região do império. E ele vai para Cesareia de Filipo, e aqui é interessante que a gente já vê então essa mudança na posição dos discípulos. Estando ali é onde Jesus ele pergunta para Pedro, quem que você diz que eu sou? E Pedro diz que Jesus é o Messias. 6 dias depois, ali no Monte Hermon, dá para ver ali mais ao norte, bem mais para o norte, é onde Jesus ele é visto falando com Moisés e com Elias, o Monte da Transfiguração. E nessa região, acaba que acontece que o acidente do terreno dessa região, conforme você vai indo mais para o norte de Israel, dessas regiões, vai ficando mais altas as montanhas, certo? Então esse Monte Hermon ele era maior do que outros montes que a gente viu anteriormente. Então era um lugar mais recluso e tudo mais. E foi ali que aconteceu esse ocorrido, certo? E daí, depois disso, ele retorna para Galileia, onde ele vai falar sobre a sua morte e ressurreição. Isso está lá em Marcos 9. Passada essa fase, a gente tem aqui agora um outro momento do ministério de Jesus. Agora ele já está mais ao sul, certo? Ele volta aqui, então, perceba que ele teve então todo esse ministério ali na região da Galileia, entre os gentios e tal. E agora ele volta ao sul, ele está aqui agora novamente nessa região de Jerusalém e tal. Nesse ponto,
é onde Jesus ele sai de Jerusalém e ele vai para Jericó. Então a gente tem aqui, né, então primeiro esse movimento que estava aqui em Jerusalém, daqui ele vai para Jericó, ou melhor, ele passa, né, pelo caminho de Jericó, ele cruza o Rio Jordão até onde ele chega em Betânia. E quando ele ouve ali falar da morte do seu amigo Lázaro, é então que ele volta, ele estava ali em Betânia para além do Jordão. E aqui ele volta para essa outra cidade aqui próxima de Jerusalém, que é Betânia, próxima de Jerusalém. Então perceba que tem essas duas cidades aqui chamadas Betânia. E aqui a gente entende então aquela narrativa que Jesus ele estava lá, parecia que ele não estava com muita pressa, não sei o quê, estava caminhando, cura um pessoal, anda mais um pouco, cura, e quando ele chega, né, a gente vê que ele chega no momento correto, né? Então Jesus ele cura Lázaro e perdão, ele não cura Lázaro, ele ressuscita Lázaro, né? Que já estava há 4 dias, né? Tava até cheirando mal e tal. E quando ele vai aqui para Efraim, ele sobe aqui para o norte, ele vai para Efraim, e chegando em Efraim, ele vai porque ele fez isso para evitar ele ser preso pelos sacerdotes. Então ele estava ali naquela região, Jerusalém lá e tal, subindo para Efraim, é onde ele vai. Né? Então perceba que é perto, mas não é tanto, certo? Então tem cidades muito próximas que eles ficavam, e tem essas outras cidades que estavam um pouquinho mais distantes, como é o caso dessa cidade aqui. Aqui no 8, no 8º mapa, estando lá em Efraim, ele desce agora para Jericó. E aqui em Jericó, Jesus ele cura um homem que ele era cego. E daí ele pega a rua de Jericó, perdão, a estrada de Jericó, indo para Jerusalém, que é esse caminhozinho ali na flechinha número 2, que vocês podem ver descendo. E ele envia 2 discípulos dele que foram à frente para que eles pegassem um burrinho. E cabe a gente entender nesse momento, irmãos, tanto dessa parte, a entrada de Jesus em Jerusalém, e também outras coisas que vai acontecer, inclusive a última ceia, é que tudo isso era combinado, certo? Isso a gente vai ver no nosso estudo da próxima semana, como Jesus ele combinou com certas pessoas alguns detalhes que mesmo os discípulos não ficaram sabendo, certo? Então quando Jesus ele chega lá, ele fala, ó, vocês vão ali para frente, vocês vão encontrar um burrinho, porque ele já tinha conversado com as pessoas antes, já tinha acertado com alguém aquelas questões, e foi então que os discípulos foram e fizeram aquilo, né? Não foi algo milagroso. Olha, eu adivinho que tem ali um burrinho, vocês vão lá, pegam o burrinho, desamarram ele, trazem para cá. Gente, isso é roubo. Não é assim que funciona, certo? Jesus já tinha acertado, já tinha, quem sabe, alugado e tal, ou tinha sido oferecido para ele. Alguma pessoa chegou lá, conversou com ele e tal, enquanto os discípulos faziam outra coisa. Jesus foi e negociou esses detalhes, tanto agora quanto da última ceia. Isso a gente vai ver na semana que vem, porque o nosso tema da semana que vem, hoje a gente está vendo a vida de Jesus, semana que vem a gente vai ver a morte de Jesus, ainda que essa semana a gente já veja aspectos da morte de Jesus. E é importante falar do burrinho, porque, vejam, dá para ver isso lá em Marcos 11, que isso foi para cumprir uma profecia que falava que o rei, o Messias, ia entrar em Jerusalém montado num burrinho. E escapa um tanto a nossa percepção que no Antigo Testamento a gente tem registros de que dos reis fazendo isso. Por quê? Você perceba que Davi ele tinha um burrinho que era dele, e você tinha também Salomão, propriamente ele entrou. Isso está lá em primeiro livro dos reis, se não me engano, primeiro Reis 11, parece. Que quando você tem a coroação de Salomão, Davi ele fala, viu, peguem o meu burrinho e façam com que Salomão ele entre, né, montado nesse animal. Por quê? Porque vocês lembram que na lei de Levítico era proibido o cruzamento de espécies. Você não podia pegar o animal de uma espécie e cruzar com outra. Então, quando você tem o burro, o asno, né, a mula, no caso, né, perdão, dos reis lá era a mula, né? Ela é o cruzamento de um asno e de uma égua. São 2 espécies diferentes. Então, só tinha como chegar em Israel esses animais sendo importados.
E era por isso que os reis os tinham e os usavam. Era um animal real. Era um animal que... e também você tem espécies e espécies, né? Você tem a mula real, que era um tipo de animal. Inclusive os reis lembram que os reis não podiam crescer para si ou aumentar para si o número de cavalos. Então possivelmente eles faziam que eles, né, precisando de um animal, eles usavam então a mula. Só que com Jesus não foi assim, certo? Jesus, ele chegou num burrinho de carga mesmo, não era um animal nobre, não era um animal real. Ele era um animal, um burro de carga. Que você perceba também que você já tinha então essa miscigenação de pessoas ali naquela época, inclusive práticas diferentes, né? E é por isso que Jesus ele entra montado nesse animal, certo? Era uma prerrogativa real, e a ideia que o povo tinha antes, quando lia a profecia dizendo que o Messias entraria montado nisso, eles tinham a ideia de Davi, de Salomão e tal. Olha só, pessoa nobre e tal. Só que quando Jesus ele chega lá, né, ele chega muito humilde. Quando ele chega lá. E dali, então, perceba, tem essa cidade muito próxima, Betânia, e dali Jesus ele vai montado até Jerusalém. Então perceba que é uma viagem próxima, porém é uma distância substancial, né? Não foi teatral, né? Montou ali a 10 metros da cidade, montou no burrinho e vamos. Não é isso. E chegando lá, você tem a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porém não foi triunfal assim, sabe? As ruas de Jerusalém eram muito estreitas. Muito, muito, muito estreitas. De maneira que Jesus, montado num burrinho, mas os discípulos ali perto, pessoas do lado ali, fazendo aquela procissão, não era desse jeito, não. Então o pessoal foi lá, jogou uns ramos ali na frente, Jesus passou por cima, e foi isso. Não tinha uma multidão, o pessoal aclamando Jesus, a galera assim, fazendo um corredor, assim, para Jesus passar. Não tinha espaço. Jerusalém era muito próximo, assim, as estradinhas ali eram muito estreitas, certo? E daí Jesus ele passa um tempo um pouco ali no templo e daí disso ele sai dali e ele volta para Betânia lá onde ele fica, onde ele passa a noite. E aqui a gente já está então nesses últimos momentos da vida de Jesus. Jesus estando ali, volta lá para Jerusalém e tudo mais. Acontece o que a gente vai ver na semana que vem. E o que importa para a gente saber é que nesse momento onde Jesus então ele morre, ele é crucificado, morto, sepultado. E a gente chega então nesse último mapinha que a gente tem separado para nós. Estando aqui em Jerusalém, Jesus ele morre, ele, como diz o nosso credo, né, crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E antes dele subir aos céus, ele aparece ali, né, primeiro para as mulheres e tal, e indo para lá, perceba que próximo aqui a Jerusalém você tem essa cidade, chama Emaús. E é aqui onde ele aparece para Cleopas e também para mais um discípulo. Então, indo para lá naquele caminho, um caminho bem próximo, então você ficou com curiosidade onde que era Emaús e tal, você tem um cara Cleopas, é egípcio, o que que é, né? Né? Nesse caminhozinho que eles estavam fazendo, indo ali próximos para Emaús, chegando lá, Jesus chega na casa lá junto com eles e tal, ele acaba que volta para Jerusalém, aí o pessoal se toca e eles vão correndo então para Jerusalém para avisar que o mestre tinha ressuscitado e tal. E isso está lá em Lucas 24. E daí eles voltam para Jerusalém e daí depois disso, perceba que a gente tinha a profecia de que quando Jesus ele fosse atacado, os discípulos eles iam se dispersar. Então perceba, se a gente não entende tanto de como que era a geografia aqui nessa época, o pessoal fala, eles voltaram lá para o Mar da Galileia, tá? Mas onde que é o Mar da Galileia? Então perceba, eles foram lá e voltaram um caminhozão, sabe? Voltaram bastante para voltar ali para o Mar da Galileia, estavam pescando de novo, novamente, voltaram, né? O que vamos fazer da vida agora? Vamos pescar, que é o que a gente sabe fazer, né? Então eles voltam para o Mar da Galileia, João 21 vai narrar isso, e é ali onde Jesus aparece para eles lá e tal. Tem Pedro que estava pescando lá, Jesus come com os discípulos, beleza. E aqui ele tem uma flechinha, mas na verdade não é flechinha não, né? Porque Jesus ele subiu aos céus, em glória junto com o Pai. Ele é nessa região aqui também, onde ele ascende aos céus. E dessa flechinha aqui seria para indicar um caminho de Jesus, só que Jesus, o próximo aparecimento dele não foi esse caminho que ele fez, né? Foi um aparecimento pontual, ele apareceu ali no lugar.
que é quando Paulo, né, encontra Jesus no caminho para Damasco. Então você tem aqui a Galileia, então, né, você tinha aqui de Jerusalém, subiu aqui ao norte, Galileia e tal, indo daqui, indo para Damasco, para essa cidade aqui. Então é importante a flecha porque assim, em algum lugar desse caminho é onde Jesus apareceu para Paulo de Tarso, enquanto este estava fazendo o seu caminho para Damasco. E aqui é a última aparição de Jesus física que a gente tem notícia, certo? Então, é isso que a gente tem para hoje para falar sobre a vida de Jesus. Então foi uma exposição, né, um tanto geográfica do ministério de Jesus, onde que ele foi, voltou, subia, descia, onde que foi batizado, onde que era deserto e tal. Então, espero que tenha sido uma bênção para os irmãos e semana que vem a gente vai ver detalhes sobre a morte de Jesus, especificamente, né, os últimos dias de Jesus aqui neste mundo. Então, espero que Deus abençoe os irmãos, e eu espero os irmãos na semana que vem. Um grande abraço para todos. Terminamos antes com uma oração, rogando a Deus que esteja nos abençoando ainda. Então, oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por este estudo, agradecemos a Ti por estes detalhes que nós temos da vida do Teu Filho aqui neste mundo, e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando também nesta semana, conforme nós passamos por ela. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando para que nas próximas semanas consigamos continuar tendo este estudo, e agradecemos a Ti porque até aqui o Senhor nos ajudou, e rogamos a Tua bênção, rogamos o Teu cuidado por sobre nós. Rogamos todas estas coisas no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Teu único Filho. Amém. Então, irmãos, nos vemos na semana que vem, nesta mesma transmissão, facebook.com/ipmsp/live, L-I-V-E. Você encontra todas as nossas transmissões, e especificamente essas nossas transmissões feitas ao vivo aqui na página do Facebook da nossa igreja. Então, um grande abraço para todos, que Deus os abençoe. Então, nos vemos na semana que vem. Até mais. Na quinta-feira, às 21h.